Olá, rubro-negros! Estamos começando agora a falar sobre a derrota do Flamengo para o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve muitas dificuldades. O Flamengo, nesse jogo, é bom dizer, jogou com um time reserva. Vamos dizer, o Flamengo do time titular, ou o time que normalmente é o titular, que é o Rossi e o Léo Pereira, estavam jogando, mas tirando isso, o Flamengo tinha outros 9 jogadores que normalmente estão no banco de reservas do Flamengo e que devem começar no banco de reservas no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Só o Rossi que deve modificar, que deve entrar o Matheus Cunha, que joga na Copa do Brasil. O Flamengo, com tantas mudanças, era esperado que o Flamengo tivesse muitas dificuldades no jogo e foi exatamente isso que ocorreu. O Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim. O Flamengo não conseguia ter a posse de bola, o Flamengo não conseguia criar oportunidade de gol. O Flamengo até de certa forma defendia bem, se você pensar que o São Paulo teve muita posse de bola, e o Rossi não fez tantas defesas assim no primeiro tempo, que dissesse assim, nossa, o melhor jogador em campo é o goleiro. Não. O Flamengo defendeu até de certa forma bem. Só que você está falando do Flamengo e o Flamengo precisa ganhar jogos para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo no primeiro tempo simplesmente não conseguiu jogar. A ideia de ter Gabriel e Carlinhos não deu certo, porque num jogo como esse, ter dois centroavantes ou ter dois atacantes que jogam como centroavantes contra um adversário que vai ter mais a posse de bola, para mim não faz muito sentido. Acho que teria sido uma ideia melhor começar com, sei lá, ou o Gerson ou o Arrascaeta, um deles jogar 45 minutos, porque eu acho que podia muito bem o Arrascaeta jogar 45 minutos e depois ser substituído e entrar o Gerson, como entrou no segundo tempo e jogar 45 minutos. Eu acho que podia muito bem acontecer isso e não foi o que aconteceu. Jogou o Gabriel e o Carlinhos e o Flamengo jogou com eles dois, não tendo a posse de bola. Então, tipo, o Flamengo não tinha um meio armador e não tinha também a posse de bola. E o Flamengo teve enorme dificuldade, não conseguiu jogar praticamente no primeiro tempo. Teve algumas atuações muito ruins, que é bom de se destacar no primeiro tempo. O Wesley teve enormes dificuldades para marcar. Acho que é o Ferreirinha. Muitas dificuldades, impressionante a dificuldade que o Wesley teve. Mas é bom destacar que os atacantes do Flamengo jogaram pelo lado de campo, tinham que ter ajudado mais, tanto o Wesley quanto o Vina na marcação, que eu estou falando do Bruno Henrique e do Matheus Gonçalves. E o Flamengo, porque o São Paulo tem bons jogadores, atacantes que jogam pelo lado de campo, bons no drible, bons em jogadas individuais. E o Wesley teve enorme dificuldade na marcação para marcar o Ferreirinha. Outro jogador do Flamengo que foi muito mal na marcação no primeiro tempo foi o Alan. Impressionante como o Alan simplesmente não conseguia nem fazer falta. O Alan era ultrapassado a todo momento. Nenhum momento você fala assim, nossa, o Alan foi lá e roubou a bola. Acho que você viu 1 ou 2 vezes, no máximo, no primeiro tempo. Muita dificuldade para marcar, posicionamento, assim, chega a impressionar. E olha que ele estava jogando do lado do Léo Ortiz, que estava jogando ali mais de primeiro volante. Mesmo assim, o Alan não conseguiu jogar bem, muito mal na marcação. Acho que... E, tipo, o jogo foi pro intervalo 0x0 e eu acho que pro Flamengo tava ok o 0x0, porque o Flamengo não conseguiu jogar. Voltamos pro segundo tempo e voltou o Gerson. Ele entrou na segunda etapa e o Gerson foi bem. Fez o Flamengo melhorar logo no início do segundo tempo. O Flamengo conseguiu ter um pouco mais a posse de bola, conseguiu criar oportunidade de gol, mas não conseguiu marcar. E o São Paulo, com o passar dos minutos, equilibrou a partida e com isso ele foi melhorando e o Flamengo tentando ali. O Flamengo ali continuou jogando bem, mas o São Paulo também jogava bem. E aí, mais uma vez, em uma bola parada, porque o Flamengo nem sofre gols em bola parada, né? O Flamengo, mais uma vez nesse Campeonato Brasileiro, sofreu outro gol em cobrança de escanteio. É inacreditável se você pegar o número de gols que o Flamengo marcou, se você pegar o gols que o Flamengo sofreu diretamente em cobrança de escanteio, olha, o Flamengo deve ter sofrido uns 6, 7 gols, sei lá, 5 no mínimo, gols de cobrança de escanteio. E mais uma vez o Flamengo sofre um gol assim, impossível não criticar nesse lance o Léo Pereira e o Davi Luiz, não tem como.
Quando o centroavante do time adversário cabeceia no meio da área, sozinho, entre os dois zagueiros, não tem como não criticar. O Léo Pereira não conseguiu chegar na bola, a bola passou por cima da cabeça dele, mas chegou exatamente no Caleri, que cabeceou. E o Davi Luiz, não sei, parecia mal posicionado, porque quando o Caleri cabeceou, o Davi Luiz está mais na frente, quando deveria estar, se não ali onde estava o Caleri cabeceando. Ele deveria estar atrapalhando o Caleri para tentar cabecear, e não foi o que aconteceu. O Caleri marcou o gol entre os dois zagueiros do Flamengo e fez o gol, que é o gol que deu a vitória para o São Paulo. Podia ter sido um jogo em que o Flamengo poderia ter ganho de 1-0? Sim, poderia. O Flamengo poderia ter encontrado um gol no segundo tempo. Poderia ter sido um jogo que teria terminado em 0-0? Poderia. Porque o Flamengo conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Mas, mais uma vez, o Flamengo não consegue sair de um jogo sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro. E, mais uma vez, que não é novidade nenhuma, o Flamengo sofre mais um gol de bola parada que vem de um escanteio. É impressionante a dificuldade do Flamengo marcar. A gente já está o quê? Já se passou 20, 21 jogos e o Flamengo, o ponto fraco do Flamengo segue exatamente o mesmo no Campeonato Brasileiro. Sofrer gols de bola aérea em cobrança de escanteio. É impressionante. Eu fico assim, chocada com todo lance de bola aérea. Eu já fico assim, nossa, o Flamengo precisa prestar atenção. Ó, lá vem bola aérea. O Flamengo pode tomar. E foi de novo. Eu fico assim, impressionada. Eu tô chocada com a dificuldade do Flamengo. Tite e seu staff, que são, sabe, todo mundo sempre soube que é um time, que é um pessoal que vai muito bem em fazer um time bem em bola parada, muito elogiado, sempre foram muito elogiados nisso. E o Flamengo ofensivamente também é bom destacar, eu sempre elogio, porque normalmente o Flamengo vai bem em lances de bola parada ofensivamente, mas defensivamente o Flamengo tem sido muito mal, e especialmente no Campeonato Brasileiro. É impressionante como o Flamengo vem sofrendo gols desse tipo de lance. O Flamengo ainda tentou chegar ao empate, o Tite fez mudanças, colocou o Flamengo mais para frente, colocou o Arrascaeta. O Flamengo ainda, como eu disse, continuou. O Flamengo não fez um segundo tempo tão ruim, não fez. Só que aquele negócio, o Flamengo fez um primeiro tempo ruim e não tomou gol. E o segundo tempo em que o Flamengo fez um segundo tempo bem melhor se comparar ao primeiro tempo, o Flamengo sofre um gol bobo e uma cobrança de escanteio. Como eu falei, o Arrascaeta entrou o Vitor Hugo também no segundo tempo, o Lohan, mas o São Paulo marcou bem e o Flamengo não conseguiu fazer o gol. O Flamengo claramente sentiu muita falta de jogadores importantes como o Pedro e o Everton Cebolinha, que são titulares desse time. E também sentiu falta do Luiz Araújo, que é um jogador que, se não está jogando sempre no time titular, é sempre um dos primeiros a entrar no time. E o Flamengo não tinha os três para o jogo. O Luiz Araújo e o Pedro estavam suspensos porque tinham tomado o terceiro cartão amarelo. E o Everton Cebolinha não jogou por questões de lesão. E o Flamengo sentiu muita falta deles. Ninguém para mim ofensivamente fez um bom jogo. Gabriel não fez, Carlinhos não fez. E olha que foram jogadores que brigaram, disputaram muito, lutaram muito, foram muito bem assim em ajudar na marcação, mas com a bola não foram bem. O Matheus Gonçalves também não foi bem. E o Bruno Henrique a mesma coisa, que só jogou 45 minutos. Como eu falei, o Flamengo melhorou depois que o Gerson entrou, mas quando você coloca um time reserva, você sabe muito bem que você tem muito mais chances de perder do que de ganhar um jogo. A minha crítica vai nisso, porque o Flamengo jogou com o time todo titular contra o Atlético Goianiense no Maracanã. E agora, para enfrentar o São Paulo no Morumbi, o Flamengo jogou com o time, se não todo reserva, praticamente um time reserva. E para mim, eu acho assim, questão de planejamento, o Flamengo poderia muito bem ter poupado alguns jogadores no jogo contra o Atlético Goianiense. Não é botar um time reserva, que eu acho que não tem necessidade o Flamengo botar time reserva. O Flamengo pode colocar, poupar alguns jogadores que estiverem mais cansados em um ou outro jogo e continuar tendo um time muito bom. Não que o time que o Flamengo que jogou contra o São Paulo fosse ruim, só que quando você modifica tanto o time, você vai ter vários jogadores que pouco jogam normalmente, jogadores que não têm muitos minutos, jogadores que estão voltando de lesão, como foi o caso do Bruno Henrique, e jogadores como o Gabriel e o Carlinhos, que pouco jogaram no time titular. Então, assim, eu acho que poderia ter
dado feito algumas mudanças com o Flamengo contra a Atagoniense, ter botado um time misto contra a Atagoniense, e poderia ter feito isso também contra o São Paulo, não o time todo reserva, porque o Flamengo priorizou, porque querendo ou não acaba acontecendo isso, porque o Flamengo vai jogar de novo com o time contra o Palmeiras na Copa do Brasil com o time titular, não tenho dúvida nenhuma disso. Jogou contra o Palmeiras no primeiro jogo no Maracanã com o time titular e vai jogar de novo agora lá em São Paulo com o time titular. E no Campeonato Brasileiro o Flamengo botou o time reserva. Fica a questão para o futuro. No futuro o Flamengo vai jogar com um jogo contra o Botafogo, contra o Palmeiras, perto de jogos da Libertadores. O Flamengo vai botar time reserva contra o Palmeiras e contra o Botafogo? Fica aí o ponto de interrogação. Ou o Flamengo vai botar time reserva na Libertadores? Não vai botar time reserva na Libertadores, tenho certeza. E vai botar time reserva contra o Palmeiras ou contra o Botafogo? Não vai. Então eu espero que o planejamento seja melhor, porque, como de novo, eu entendo completamente, não tem como você jogar contra o Palmeiras, contra o Bolívar 2 vezes e contra o Botafogo com exatamente o mesmo time. Mas tem totais condições, o Flamengo tem um bom elenco, dá para poupar alguns jogadores em um jogo e jogar com o outro e o nível do time se manter o mesmo. Não é necessário jogar com um time completamente reserva. O Flamengo pode poupar 1 ou 2, até 4 jogadores. Porque o Flamengo tem um bom time, tem um bom elenco. Só que modificar todo o time, você modifica toda a cara do time. E aí é aquilo, quando você bota um time todo reserva, você tem muito mais chance de perder do que de ganhar. E foi exatamente isso que aconteceu em São Paulo, 1, Flamengo 0. Ao colocar um time praticamente todo reserva, o Flamengo entrou sabendo que tinha muito mais chance de perder do que de ganhar, e foi exatamente isso que aconteceu. O Flamengo perdeu para o São Paulo.